Olá, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte. Estamos aqui para mais um momento de interação, de conhecimento sobre a história da arte. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre a arte e o sagrado. Vamos falar sobre produções artísticas que envolvem questões religiosas, tá? Então, a relação entre a arte e o sagrado está ligado, né, à questão religiosa, principalmente na época da Idade Média, onde as religiões tiveram um papel fundamental no desenvolvimento e nas produções artísticas, né? Então, veja, a arte se torna, então, um poderoso instrumento utilizado pela Igreja Católica para transmitir suas crenças. Isso, durante todo o período da Idade Média, a Igreja Católica, era uma das instituições, né, mais ricas, mais poderosas, então ela tinha esse controle, uma forma de controlar a arte, ou seja, toda a produção era produzida a partir dos dogmas, né, da igreja. Dentro desse contexto, nós vamos falar um pouco sobre o histórico do movimento barroco. Então, o que foi o barroco e qual é o contexto histórico que está inserido? O movimento barroco, ele iniciou-se, né, na Europa. Aqui no Brasil existe uma relação, até porque existe uma divisão do barroco europeu e do barroco brasileiro. Então, nessa aula, eu estarei mostrando um pouco dos dois. E como surgiu, qual o contexto histórico do movimento barroco, principalmente aqui no Brasil. Está relacionado à reforma protestante e à contra-reforma. O que foi a reforma protestante? Martinho Lutero, em 1517, elaborou as 95 teses. Essas teses, elas vinham criticar alguns dogmas e algumas práticas da igreja, criticando principalmente a hierarquia do Papa. Então, Martinho Lutero, ao escrever essas teses criticando a igreja, juntamente com outros movimentos, que foi o da Contra-Reforma, a igreja reconheceu algumas práticas, né, e mudou sua postura. Então, foi a partir desse contexto histórico que nós vamos ter o desenvolvimento do barroco. Então, aqui no Brasil, principalmente, como a igreja perdeu alguns fiéis, então, com o movimento da Contra-Reforma, a igreja tentou recuperar esses fiéis. Como? Principalmente investindo na arte, né, a partir da representação das imagens de figuras religiosas. E é nesse momento que a Companhia de Jesus, os padres jesuítas, eles vêm aqui para o Brasil com a missão de catequizar os índios. E foi a partir daí, né, por meio desse contraponto, que a igreja atuou, e é assim onde o barroco ele foi produzido. E a principal ideia aqui era a igreja, né, expandir sua doutrina através dos padres jesuítas, que tinham essa função em educar, em catequizar os índios, onde era uma religião, né? Eles eram catequizados na base da obediência. Então, foi a partir daí que surgiu esse barroco, né? O movimento barroco, como uma arte extremamente influenciada, principalmente pelos dogmas da igreja. Nós temos dentro do movimento barroco, ele foi caracterizado em várias áreas, né, da arte.
Então, tanto na escultura, como na pintura, na literatura, na arquitetura. Eu trouxe para vocês algumas obras de arte que eu vou estar explicando cada uma delas aqui. E também um grande representante na questão da literatura é o padre Antônio Vieira e Gregório de Matos. Gregório de Matos, ele desenvolveu não só, né, obras relacionadas a questões morosas, como sátiras e, acima de tudo, uma poesia lírica, mas que tinha um viés, tinha uma representação religiosa. O padre Antônio Vieira, em seus sermões, ele também não deixou de pregar, ou seja, semear, né, a sua palavra, ou seja, ele a partir de quê? De temas religiosos. Então, quando se fala no movimento barroco, nós não podemos deixar de falar do padre Antônio Vieira com seus sermões e Gregório de Matos. Eu trouxe também para vocês duas representações do barroco, que foi uma escultura. Veja que nessa escultura que vocês estão vendo aí, nós temos uma representação de temas religiosos e como também na própria arquitetura, as igrejas, em Minas Gerais principalmente. O movimento barroco, ele desenvolveu alguns elementos, algumas técnicas. Então, os artistas, principalmente artistas europeus, eles valorizavam muito as cores, as sombras, a luz. Para desenvolver técnicas de pintura, eles utilizavam exatamente esses elementos, com o objetivo de dar mais dramaticidade, chocar a sociedade da época, que é uma característica muito forte do barroco. Então, repetindo, uma das características muito fortes do barroco é chamar a atenção, é chocar a sociedade de alguma forma, porque o barroco ele vai de um extremo a outro. Então, essas pinturas, assim como não só a pintura, mas outras expressões artísticas, geralmente eles utilizavam essas técnicas. Então, a gente vai ter a questão da expressividade, né, por meio da técnica de luz e sombra. E esse é um marco, né, da pintura. Nós temos aqui uma representação do barroco europeu, que foi essa obra chamada de Baco, né? Baco era o deus do vinho. E aí ele vem mostrar, quando eu disse agora há pouco que o movimento barroco ele traz uma expressividade, acima de tudo, mostrar uma contradição, tá? Mas ao mesmo tempo fazendo uma referência a alguns temas religiosos. O caso da obra Baco, Deus do Vinho, o artista Caravaggio, ele tenta mostrar exatamente isso, né? Ele vem representar temas religiosos nessa obra, o pequeno Baco doente, deixando aparente a delibilidade do período. Então, o artista Caravaggio, ele faz uma crítica ao movimento com essa obra. Veja que o deus, né, do vinho, representado na imagem, na obra, o pequeno Baco doente, ele está com vestimentas, com a questão do nudismo, né, para dar aquela expressão do corpo. Veja que ele tem alguns músculos, né, uma forma de mostrar esse corpo desnudo. A uva, que faz uma referência à questão do sagrado. Então, a maior referência que a gente tem do barroco como contradição
é exatamente essa obra. Outra obra que vem trazer alguns elementos que eu falei agora há pouco é a obra Captura de Cristo, de 1602, também do artista Caravaggio, onde aqui ele mostra exatamente, né, expressões que chamam a atenção, que mostram uma certa expressividade, a luz, a sombra, cores muito fortes. Então, essa imagem representa um pouco do barroco europeu e, acima de tudo, você percebe aí os gestos que os personagens que estão pintados na obra A Captura de Cristo mostra exatamente o momento que essas pessoas estão ali assustadas, estão reivindicando. Então veja que aqui ele tenta de uma certa forma nessa obra chamar a atenção do público. Então, pessoal, nós estamos chegando a mais um finalzinho da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido essas principais dicas, esses pontos importantes do barroco. Nós teremos outra aula para falar em outro momento sobre o barroco, algumas características ainda sobre o barroco europeu e o barroco brasileiro. Muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.